Bom dia para você também, bom dia a todos que acompanham a programação da Rádio Cidade. Hoje a nossa coluna Biocidade pede licença para falar com você sobre um tema que nós já havíamos conversado aqui, já tínhamos discutido sobre ele, e essas experiências e esses experimentos que vêm sendo feitos, essas buscas por esclarecimento sobre os microplásticos, trazem cada vez mais respostas curiosas e preocupantes. Uma pesquisa feita pela USP, junto com a Unicamp, né, duas grandes referências em relação a pesquisas e a experimentos, acaba identificando pela primeira vez a presença de microplástico no cérebro humano. Você recorda muito bem que a gente tinha falado em nossa coluna sobre o perigo dos microplásticos, inclusive identificados aqui no litoral sul do estado de Pernambuco, né, as praias que são muito frequentadas aqui em nossa região. Os pesquisadores identificaram fibras e partículas de plástico. O tipo mais comum foi o polipropileno, usado em roupas, embalagens de alimentos e garrafas. É óbvio, fica claro, fica nítido para a gente que é o descarte irregular desses resíduos no meio ambiente. Pois é, isso foi uma pesquisa brasileira que encontrou microplásticos no cérebro humano. É a primeira vez que o resíduo é encontrado no órgão. E, segundo os especialistas, um sinal de alerta máximo para o risco do uso de plástico na rotina humana. Esse estudo, gente, ele foi feito, como a gente tinha dito a vocês, pela Universidade de São Paulo, a USP, em parceria com a Universidade Livre de Berlim e com o apoio da Universidade de Campinas, a Unicamp. Analisou o cérebro de 15 pessoas falecidas que moravam em São Paulo. Dos cérebros analisados, em 8 deles foram encontrados os resíduos. Segundo os próprios pesquisadores, as pessoas não tinham contato com a indústria de produção plástico. Por exemplo, o plástico mais comum encontrado foi o polipropileno, que, como a gente tinha falado, é usado em roupas, em embalagens de alimentos, em garrafas PET, como a gente chama, daí o termo PET, que é usado para essa embalagem. O estudo foi publicado na revista científica americana, né, que é a chamada Jornal American Association, que é o jornal que nós chamamos de JAMA, que é uma referência norte-americana em publicações médicas e científicas. É uma referência, gente. E a publicação aconteceu na semana passada. Mas, afinal, o que são essas partículas? Ao longo da decomposição em alguns processos, ela vai se transformando em partículas minúsculas, o que são os microplásticos. O achado abre um novo capítulo da discussão sobre a contaminação por esse tipo de resíduo. Em 2022, o mesmo grupo de pesquisa encontrou partículas de plástico pela primeira vez no pulmão humano e decidiu analisar o cérebro. Thais Muad, líder do estudo e pesquisadora da USP, explica que o órgão é o mais protegido do corpo humano e a ideia era entender se esses resíduos conseguiam alcançá-lo. Infelizmente foi o que aconteceu, né? Mas você deve estar se perguntando como é que o microplástico foi parar lá. O plástico está presente em quase tudo no nosso dia a dia. Cerca de 22 milhões de toneladas de plástico são descartadas na natureza por ano em todo o mundo. As pesquisas recentes já encontraram essas partículas nos oceanos, nos peixes que comemos, na água e também no ar. Por exemplo, enquanto um pneu gira no asfalto, ele solta microplásticos. A roupa que usamos solta partículas tão pequenas que não é possível ver. Isso se mistura ao ar que respiramos. Até por isso também já foram encontrados nos pulmões, né? Então veja como está difundido, gente, os microplásticos hoje dentro do ambiente e dentro da sociedade. A mesma pesquisadora, chamada Thais Muad, ela alerta que há pesquisas que provam que os resíduos são prejudiciais à saúde. No início deste ano, um importante estudo acompanhou pessoas que tinham microplásticos no coração e descobriu que essas pessoas tinham um risco 4 vezes maior de problemas cardíacos graves e morte também. No entanto, no caso do cérebro, ainda não é possível prever exatamente qual o risco. Isso porque a análise só pode ser feita depois do óbito. Mas a pesquisadora Thais explica que esse é o próximo desafio
às autoridades. Segundo a própria Thaís, não sabemos qual é o impacto disso, por exemplo, no cérebro de uma criança em desenvolvimento. Então, gente, a gente já tinha comentado aqui com vocês, e aí, mais prova do que essa, é impossível. O encontro desses microplásticos presentes no cérebro humano diz o que já tinha sido alertado pelas autoridades, o que já tinha sido dito aqui em artigos que foram feitos por pesquisadores e ambientalistas. Né? Preciso urgentemente a sociedade como um todo que consome descartar corretamente os derivados de polipropileno, que é o plástico, como também, gente, o poder público, né? As instituições fazerem a coleta seletiva, destinarem corretamente esse produto, que tem um impacto ambiental gigantesco, devido ao período longo de decomposição, né, de deterioração, como a gente chama, que fica no ambiente esse produto por dezenas, por centenas de anos. Então vamos ficar atento a mais esse problema de ordem ambiental, que agora está atingindo também a saúde humana. Estamos ligados nesse assunto também aqui na coluna Biocidade. Desejando a você um excelente fim de semana, já marcando o nosso próximo encontro para o próximo sábado aqui na Rádio Cidade, que segue com essa programação maravilhosa que você acompanha, que é o programa Manhã Cidade. Um forte abraço e nos encontramos na semana que vem. Até lá!